Olá, estamos de volta com mais uma edição do Jornal Argumento, discutindo os assuntos do momento aqui na TV Capital, canal 32 na TV aberta e na NET, canal 23. E você pode acompanhar diariamente às 5 da tarde ao vivo e a representação às 7 horas da manhã, diariamente aqui na TV Capital. Hoje temos vários assuntos, vamos falar de uma nova revista que surge em Goiânia para analisar, para mostrar um pouco, para registrar um pouco da história da política e do Clube dos Repórteres Políticos, uma das entidades mais tradicionais da cobertura jornalística em Goiás, da comunicação em Goiás. Vamos falar também sobre os vários aspectos da sucessão, Gomide dizendo que está abrindo espaço para o PMDB indicar vice na sua chapa, o PMDB que não se define, Marconi que todo mundo sabe que é candidato, mas não anuncia, e outros assuntos dentro do Jornal Argumento. E temos como convidada hoje aqui no Jornal Argumento uma presença feminina diferente, um diferencial no dia de hoje, a jornalista Mirelle Irene, que é da Rádio Bandeirantes 820 AM aqui em Goiânia, trabalha também na Rádio São Francisco de Anápolis e também no Portal Terra. Ela é correspondente do Portal Terra aqui no estado de Goiás. Mirelle, muito prazer revê-la e recebê-la aqui no Jornal Argumento. Prazer é todo meu, Marcelo, de estar participando aqui do seu programa, falando para esse grande público aqui da TV Capital e conversando de política, né, que é o que a gente gosta, né? Um prazer todo meu estar aqui com você, meu grande amigo Marcelo Heleno. Pois é, quando eu falo diferente que a presença feminina na cobertura, especialmente na cobertura política, é uma coisa mais recente, né, Mirelle? É recente e ainda rara, né, assim, a presença. Aqui em Goiás, nós já temos algumas colegas que já estão, inclusive, são os profissionais de ponta, né, são às vezes o profissional mais conhecido de certos veículos, mas tem muito pouca mulher ainda cobrindo política. Assim como a política ainda é um reduto muito masculino, a atividade política, a própria cobertura política também tem poucas mulheres, mas está melhorando. Mulher gosta de política? Gosta, tem que gostar, né? Por que não, né? Porque não é um assunto masculino ou feminino, é um assunto que tem a ver com todo mundo, né? Eu lembro você em começo de carreira, sempre com um gravadorzinho na mão e aquele olho atento. O que está acontecendo aqui? Mas como é que é isso? Tem que perguntar. A curiosidade, né? É essa mesmo. Né? O repórter, eu me defino mais profissionalmente como repórter, né? Eu faço comentários também, mas eu gosto de estar ali na hora que está acontecendo a cena política, né? E os acontecimentos. O repórter, ele tem que ter a parte do princípio que ele tem que ser curioso, né? Ele está ali naquele fato, ele está cobrindo alguns fatos que o cidadão comum às vezes não tem acesso a certas situações, a certos momentos, e ele está ali para traduzir para o grande público, que é o seu leitor, o seu ouvinte, o seu telespectador, esses aspectos da política que estão ali nos bastidores e que o cidadão, às vezes, não está enxergando por si mesmo, né? E o interessante é o inusitado, né? Eu lembro uma vez que eu fui para o Palácio cobrir uma coletiva e ninguém sabia o que era, né? E aquele atraso, a imprensa toda. Aí, de repente, o celular era uma coisa ainda recente, né? O meu celular tocou, eu fiquei para trás para atender, e aí entrou aquele batalhão, entrou quem ia dar entrevista, aquele batalhão de gente, né? De repente, o motorista que trabalhava numa das equipes, você sabe o que eles vão falar aí? Eu falei, não, é isso, assim, 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 assado. Uma fonte privilegiada. Certeza absoluta, pode falar. Então, eu nem entrei na sala. No ambiente eu lá. já fiz o flash primeiro, maiores detalhes daqui a pouco. Quer dizer, ninguém sabe onde é que a gente acha esses furos, né, Mirelle? Não, na verdade, o dia a dia da cobertura, principalmente a cobertura política, é muito interessante, porque você lida ali com gente, né? E gente sempre é surpreendente também. Eu gosto de chegar, eu falo que tem essa máxima do jornalismo, o repórter tem que chegar antes da notícia, né? Ele tem que estar posicionado, ele tem que estar por dentro do assunto bem antes, né? Para você chegar lá e saber interpretar esses improvisos como você, né? Que também um grande repórter atento contou. Agora, o interessante é que aquela coisa do bastidor tá meio demodê, não tá não? Porque o bastidor é aquela coisinha, a notinha que aparecia no jornal, que todo mundo comentava, isso com as novas mídias, com a internet, que você trabalha também, parece que ficou um pouquinho
demodê já, né? Hoje tá tendo uma explosão de blogs na internet, porque percebe-se que em todos os campos do jornalismo a internet chega na frente, né? Só não chega tão na frente, às vezes, do rádio ainda, né? O rádio ainda chega, às vezes, muito mais na frente. Mas a internet, então, hoje, esse tipo de notinha, de bastidor, que tem mesmo e que dá um colorido especial, porque, na verdade, é um olhar que o repórter tem particular sobre certos fatos, né? E aquela pessoa que tem fontes, ela também consegue esse tipo de informação, né? Que é aquela informação mais escondida, mais velada e que você acaba revelando. Na verdade, a internet tem proliferado a possibilidade de você dar esse tipo de notinha na hora, né? Nos grandes jornais, nos impressos, ela tem, como você observou, perdido certa ineditismo, né? Porque tudo que você vai colocar lá já saiu no outro dia na internet, né? E o interessante é que as novas ferramentas, né? as novas tecnologias, estão acabando com outras coisas também, porque a gente vê muita declaração de autoridade pelo Twitter, gente que acaba se comunicando pelo Facebook. Isso não é bom, todo mundo tem que se render à tecnologia, mas por outro lado, tem gente que vive muito no mundo virtual, praticamente no mundo virtual. Parece que se nega a querer viver, conviver e ir atrás da notícia e achar que tudo que está na internet ali tem credibilidade também, né, Mirelle? Verdade, tem até uma crítica. E até tem político que acha que está resolvido quando sai alguma coisa em rede social. Exato. E assessor achando que rede social já resolveu o problema do cara. Pois é, e tem que ter um certo cuidado com isso, porque essa comunicação das redes sociais, principalmente de declarações políticas, fatos assim, dessa área, é difícil de regulamentar. Por exemplo, se a pessoa usa um site para falar mal de determinado inimigo político, ela pode alegar depois que não foi ela que falou, que foi um assessor que postou, não sei o quê. Mas se o perfil foi da pessoa, exatamente. A Então responsabilidade é dela, né? existe aquela situação de ter que regulamentar certas situações, né? Mas a questão de acomodar, outro dia eu li uma crítica que eu achei muito pertinente. Você começa a ver alguma coisa na internet e reproduzir aquilo sem checar, né? Sem fazer a checagem, que é uma parte do jornalismo necessária e eticamente importante, né? Então você pega assim, fulano fez isso e já sem ligar para o fulano e já sem apurar direitinho, já vai passando aquilo para frente e vira uma situação incontrolável às vezes, né? Então é bom sempre, né, ter esse tipo de cuidado, né? E tem aquela guerrilha na internet, né? Sim. Os grupos políticos se gladiando. Eu lembro que teve uma notícia que envolveu o nome da presidente, e citando um blog do Cláudio Humberto e Silva, que é jornalista com cobertura em Brasília e tudo mais. Na hora que eu vi, eu assustei com a notícia, mas eu falei, peraí. Aí eu fui direto na fonte, que era o blog. Olha não só. tinha nada. Pois é. Isso muito provavelmente era uma página chupada, com a arte chupada do Cláudio, usada justamente por isso, para parecer que era ele. E é muito difícil quando você... Todas as profissões existe o erro, né? E quando você erra na internet, é complicado, porque você já joga aquela informação errada e já foi reproduzida. Então, para você se retratar, às vezes a informação é difícil de ser retratada, né, Marcelo? 2010, então, é complicado, né? Em 2010, eu convivi com uns fakes no Twitter, que foram meus companheiros durante a campanha inteira, né? Um exército invisível, né? Aí eu sei que eu fui num evento e numa das postagens lá, esse fake, né, que usava minha foto, meu nome e tudo mais, dizia que eu estava apoiando o Armando Virgílio. E o Armando Virgílio veio sorrindo para mim. No que ele chegou perto de mim, eu falei, não acredita em tudo que você vê na internet. Nossa, aí ele ficou desarmado ali. Pois para você não tem nada pessoalmente contra ele, não, claro. mas é que... Não foi você que tinha dito, né? Exatamente. Não é papel do profissional de imprensa, né, Mirelle? Você tem as suas opções, eu tenho as minhas. E até, acho que pelo bem não é nem fala da isenção, não é? É pelo bem da isenção, é bom você ficar revelando o voto. Exatamente. O voto é seu.
E aí é bom que o telespectador comece a desconfiar desses perfis que tem na internet que começam a declarar muito, né, esses votos. E às vezes muito... Marcelo, hoje foi interessante a gente tocar nesse assunto agora da internet, porque se você e o telespectador olhar hoje na internet, a campanha já está escancarada. Sim. E ela não está na época de fazer, bom né? E de ruim, né? Exatamente. Ó, existe a campanha já feita na internet, no Facebook, no Twitter, campanha de verdade, e nós não estamos em período eleitoral, nós estamos num período pré-eleitoral, né? A legislação, ela pode punir esse tipo de gente que está fazendo isso. E é muito cansativo, né? Para a pessoa que está usando a internet ser bombardeada ali por aqueles sorrisos, por aquela quantidade de informação assim, publicitária, né? Porque não é fato, né? É publicidade. Pois é. E dos dois lados, né? Dos dois lados, ou dos tanto três situação lados, como... ou dos quatro o político lados, aproveita ou dos isso aí, 5 né? lados. É uma grande via de campanha, né? Acredito que é. Mirelle, você já acompanhou de perto quantas campanhas aqui em Goiás? Olha, eu acompanho desde 2008, mais 2008. precisamente, né? Assim, como jornalista especializada. Então, 2008, 10, 12. Vamos para a quarta eleição. Isso. E é sempre um grande aprendizado, né? A gente está sempre aprendendo, né? E o que tem de diferente nessa campanha em relação às outras, ou nessa pré-campanha, já que nós não estamos em campanha, nós temos que dizer isso. Nós não estamos em campanha. Olha, essa pré-campanha, ela está pegando fogo mesmo, né? Ela parece uma campanha, né? Já, né? Declarada, e ao mesmo tempo está muito confusa do ponto de vista da oposição, né? E também é muito indefinida ainda algumas situações. Ela está, ao mesmo tempo, no ar e também tendo que engrenar ainda alguns pontos, Marcelo, sabe? Então Primeiro, você que acompanha mais tempo, você já viu... Você se recorda de alguma eleição onde o partido principal da oposição tem os seus 2 pré-candidatos renunciando assim e fica sem pré-candidato e depois volta a ser candidato? Quer dizer, é uma situação complicada. Estou falando do PMDB, né? Só para situar o nosso telespectador. E deixa, já vamos entrar justamente sobre a eleição. Tem gente que defende a tese há muito tempo de que essa briga do PMDB, essa divergência com o PT, com o Vanderlan, tudo, não passa apenas de jogo combinado para ganhar espaço na mídia. Concorda ou não? Olha, eu não concordo. Está realmente acontecendo uma série de situações internas nos partidos. Tem muito jogo de cena, né? Mas não é normal, 100%. Né? Por exemplo, o que poderia estar sendo combinado entre todos os candidatos da oposição, que um está mais em evidência, depois o outro fica mais... Não acredito em combinação nesse nível. O que eu coloco aqui, a partir das cartas renúncia dos dois do PMDB, né? Nesse sentido, sei. A gente vê, o Íris saiu primeiro atirando no uso do dinheiro na campanha, dizendo que o PMDB estava se vendendo a uma pessoa e essa pessoa era Júnior. Júnior saiu depois dizendo que foi traído por Íris, que Íris mentiu para ele, ao dizer que não seria candidato. E me parece que são termos pesados na política, a gente que acompanha isso, quem apanha geralmente não esquece, né? Para ser jogo combinado foram termos muito pesados, artilharia muito pesada, discurso muito pesado dos dois, que em tese são companheiros de partido, deviam estar do mesmo lado. Né? Mas são duas lideranças, uma que é tradicional, né, histórica, que é o ex-prefeito de Goiânia, ex-governador Íris Rezende, e uma emergente, digamos assim, né, o Júnior do Friboi, o empresário Júnior do Friboi. Ele é uma liderança hoje dentro do PMDB, na medida que tem uma ala grande do PMDB que o apoia. Os meios que as lideranças têm para conseguir a fidelidade de seus partidários é discutível, mas cada um tem o seu meio, né? Mas o fato é que, em questão dessas duas cartas renúncias, né, elas tentaram forçar, de certa forma, e aconteceu, aquela questão do queremismo, né? O Íris Rezende, ele tem essa tática. Você me perguntou o que é diferente nessa eleição. O que é igual é que Íris Rezende, né, você também deve ter essa análise, que o Íris Rezende está usando as mesmas táticas que usou nas outras eleições, né, que ele faz de conta que não quer
ser No candidato. fundo ele quer mas ser ungido. E ele está querendo assim, que sair fora para que as pessoas peçam que ele volte, né, para a cena política. Mesma coisa, Júnior do Friboi, que basta ver, né, Marcelo, logo depois, horas depois que a carta renúncia foi divulgada, o movimento na internet fica Júnior, né? Quer dizer, então, tudo assim, é pautado numa estratégia só, né? As duas lideranças fazendo um cabo de guerra ali, dentro do PMDB, e o que tem só prejudicado o partido, né? Íris renunciou, eu até citei na semana passada que ele poderia desrenunciar. É tão estranho. O Júnior renunciou, aí quando parecia que Íris ia voltar, agora cabe a Íris juntar os cacos, unir o partido, e parece que isso não vai acontecer, e o grupo de Júnior querendo lançar um nome para confrontar, para enfrentar Íris Rezende na convenção. Qualquer que seja o resultado, me parece que do jeito que o processo vai para o racha, né? Eu acho que já rachou, né? Tá rachado, as duas lideranças, Íris e Friboi, não vão conseguir essa unidade, porque cada um tem a sua vaidade no processo, envolvido também, né? Para que eles se unissem, um dos dois teriam que realmente fazer uma coalizão, né? De verdade, né? Mas não mostram os sinais que estão dispostos a isso. E tá rachado, o PMDB ele vai decidir essa candidatura na convenção, marcada para dia 30. Tem gente, como o deputado Bruno Peixoto, que defende que seja para dia 15, mas a maioria acha que tem que ser dia 30 de junho, o último dia, né? E a novidade de hoje é que o pré-candidato do PT, Antônio Gomide, tem essa análise também de que o PMDB não vai chegar a um acordo, e ele já aparece oferecendo a vice para que PMDB e PT façam essa composição no primeiro turno. Possível, Mirelle? Olha, seria assim, seria o melhor dos mundos, né? Que as oposições começassem a se unir, né? E isso para eles seria muito bom, porque aglutinaria em busca de um projeto que todos quer conseguir derrotar possivelmente aí candidato à reeleição, governador Marconi Perillo. Agora, o PT é engraçado porque o PT virou o jogo, né, Marcelo? O PT de coadjuvante quer ser protagonista nessa aliança com o PMDB, né? Esteve aí na vice, ou sempre colocado assim como possibilidade de ser vice, está em segundo lugar, né? Está atrás do protagonista que seria os candidatos do PMDB. E agora virou o jogo, porque o PT, diferente do PMDB, já está definido, por Antônio Gomide, o PT Nacional também apoia, quer dizer, não quer arredar o pé disso aí. E não abre não abre discussão para perder a cabeça de chapa. Essa direção nacional do PT apoia mesmo o Gomide, considerando que tem como prioridade número 1 a reeleição de Dilma e a número 0 a eleição de Padilha em São Paulo. O PT será que vai fazer um cavalo de batalha com o PMDB aqui em Goiás? Olha, Marcelo, essa é uma dúvida que os mais sensatos realmente têm, né? Mas acontece que a gente pode se basear nas declarações do presidente nacional, Rui Falcão, né? Ele, todas as vezes que foi abordado esse assunto com ele coloca que o PT está a fim mesmo de bancar essa pré-candidatura e essa candidatura própria até o final, né? E fazer aliança só no segundo turno. E até criou uma polêmica com o PMDB em nível nacional, você observa bem, que em nível nacional o PT e o PMDB estão unidos sustentando o governo da presidente Dilma. Então, isso teria que ser reproduzido. Mas você sabe que nos estados as situações, às vezes, fogem ao controle dessas direções nacionais que estão muito lá na cúpula e não enxergam muito a base, né? A base, o Antônio Gomide, ele empolgou a militância do PT. Não, mas esse negócio da base, lamentavelmente, a classe política não está nem aí para a base. Mas agora... Esse processo do PMDB mesmo é fruto disso. O Júnior correu o risco, correu o interior aí, foi arrastando as lideranças porque ele precisava fazer isso. O Júnior não está preocupado com o militante lá de Cavalcante, por ele, o projeto dele é a candidatura. Assim tanto que ele foi para os deputados, né? Ele foi aproximado dos deputados. Assim como o Íris também, a grande reclamação do PMDB é que o Íris abandonou o interior, né? Depois se tornou prefeito de Goiânia, não está nem aí para o interior. É verdade, é um ponto. Bom,
de fato tem esse ponto, mas no caso do PT, Marcelo, eu acho que eles têm muito essa questão com a militância ainda, né? Pelo menos o que a gente observa, né? E a militância está precisando de um sacode. Essa desconfiança em torno de Gomide ela vem desde o início do processo, quando ele se lançou, quando ele foi escolhido no encontro de delegados, que no PT é uma norma, né? É um órgão deliberativo. O Gomide fez tudo certo, do ponto de vista de construir a candidatura dele dentro do partido. Ele não tem outras siglas, outros grupos apoiando para dar essa força que ele precisa. Mas tem aquele outro lado também. Todas as decisões, sejam elas quais forem, tem que passar pelo Diretório Nacional. O Diretório Nacional tem que dar o aval. Pois é, e aí ele deu o aval, mas voltando à desrenúncia, ele pode desavalizar. Pois é, na verdade, Marcelo, você sabe, esse mês de junho, vai ser muito movimentado, né, nessa pré-campanha, porque é o finalzinho dela, é quando os partidos vão ter que tomar as decisões todas. E às vezes as decisões vão acontecer nos 45 minutos do segundo tempo, né? Quer dizer, bem ali na hora de fechar todas essas tratativas, né? Acredito que está sobrando para o Vanderlan. Pois é, Vanderlan, né? Vanderlan, que tem uma situação interessante nesse momento, ele é segundo lugar na maioria das pesquisas, né? Isso talvez, sem o Íris. Se não tiver o Íris, esse que é o problema. Mas assim, não tendo o Íris, e como agora PMDB, aliás, o PMDB não está, né? Tem aí uma vontade muito grande, de fato, de ser o candidato que vai unir as oposições. Porque até o passado dele é diferente. Seria uma terceira opção, né, fora da polarização entre o PSDB e o PT e o PMDB. O Vanderlan está conversando com muita gente, Marcelo. Né? Conversando com muita gente. Todo mundo conversa com todo mundo nessa época, tá uma conversação assim muito forte. Eu vou fazer uma pergunta idiota para você, Mirelle. Marconi é candidato? Diz que está começando a animar. Você viu a declaração recente dele, né? Ele disse que o bichinho da política começou a fervilhar. Mas o dia que ele falou que o Henrique Tiburcio pode ser o candidato a governador do PSDB, aí você tem que parar, né? A base, não fala em outro nome, né? A base dos partidos, não tem no B. Que aliás é o que o presidente do PMDB está falando agora. Não tem tempo para construir outra candidatura, para lançar outro nome no PMDB que não seja o de Íris, que não seja o de Friboi. Exatamente. Não há mais tempo para isso. Não está. Vai falar, o pessoal pode lançar, mas é uma estrutura pequena, vai correr por fora, tudo mais, mas nesses grupos que são estruturados não tem como construir. A gente fala, eu já falei aqui, Marconi, se chegar no dia 28, seja por que motivo for, ele falar não sou candidato, é sinal que ele jogou a toalha e perdeu a eleição. Ele não pode fazer isso. Exatamente. Agora, eu acho que ele é candidato. A chapa está formada, majoritária? Eu acho que a chapa está formada porque houve um esfriamento dessa possibilidade, né? Algumas pessoas da base me disseram, algumas fontes me disseram que estavam achando estranho o Caiado embarcar no barco aí do governador porque passou um tempão criticando o governador publicamente, né? Críticas ao governo, né? E quis até compor uma terceira via aí com o Vanderlan lá atrás, né? Não deu certo, mas tem um comportamento de oposição, né? Pessoalmente, o deputado federal Ronaldo Caiado. E aí, algumas pessoas da base acham difícil ele justificar essa presença na base. Mirelle, vamos tomar um café, daqui a pouco a gente volta, nós vamos falar da revista, do clube, em pauta, né? Em pauta, a revista em pauta. Do Clube de Repórteres Políticos, nós vamos falar de sucessão presidencial, os protestos, tem até flecha na linha agora, é brincadeira. Os índios lá em Brasília, né? Vamos falar de Copa, vamos falar aqui da situação da Prefeitura, tudo isso a gente dá uma pincelada daqui a pouco dentro do Jornal Argumento. Já. Estamos de volta aqui pela TV Capital com o Jornal Argumento, no seu canal 32 na TV aberta e no canal 23 na NET, sempre com convidados especiais e análise dos fatos do momento. Você assiste ao vivo agora, todos os dias às 5 da tarde e a reapresentação
às 7 da manhã do dia seguinte. Estamos aqui com a Mirelle Irene, jornalista, responsável pela área de comunicação do Clube de Repórteres Políticos, que traz essa revista, né? Tá aqui, ó, Em Pauta. Tá fresquinha, né, Mirelle? Acabou de sair, né? Aí, Por que a revista? Olha, a revista faz parte aí de uma série de ações da presidência atual do clube, né? Nosso colega Divino Olávio, que tem esse compromisso de tornar o clube mais visível, né, para o grande público, aumentar a visibilidade do trabalho do Clube dos Repórteres Políticos, que comemorou o ano passado, Marcelo, 35 anos. É uma entidade que há 35 anos faz esse trabalho de congregar os jornalistas especializados na cobertura política. Eu estou vendo aqui destaque para o prêmio que foi promovido, a escolha dos melhores do ano relativa a 2012, exatamente, que estava atrasado, né, que foi comandada. O presidente é o jornalista Divino Olávio. Ao longo dos últimos meses, uma série de entrevistas. As famosas entrevistas do clube, né? E tá aqui, né? Tem Ronaldo Caiado, tem Vilmar Rocha, tem Paulo Garcia, tem gente de todos os partidos, tem Vanderlan Cardoso. Exatamente. Tá tudo, o resumo está todo aqui, né? Tá, o resumo está aí e as entrevistas completas estão armazenadas no site do clube, né? Que está passando por uma revisão também, uma atualização, uma modernização. A revista, Marcelo, faz parte de um programa de ações da atual gestão do clube que está modernizando, né? Inclusive a comunicação do clube. E claro, tem matérias aqui com o que o pessoal do clube gosta, que é a cobertura política, né? Exatamente. Falando sobre os quadros, falando sobre os problemas que a população enfrenta. Exatamente. Tem um gordinho que escreveu um artigo. Você colaborou, né, com uma análise muito pertinente aí para a nossa revista. Porque você, Marcelo, também é membro desse clube, né? Exato. Então tá aqui e vai circular onde? Em Pauta. Olha, ela vai para as bancas. Vai para as bancas. E queremos que ela esteja nas bancas aí do Estado, né? Porque o clube também está com essa perspectiva de se expandir cada vez mais para todo o Estado, né? E é uma publicação que foi feita com a colaboração dos melhores jornalistas em atividade dessa área política. Tem esse registro histórico importante da história desse clube, que é muito importante também. E a intenção, Marcelo, é criar, além de tudo, criar um espaço para discussão política, uma revista especializada. Nós temos espaço para análise política nos jornais, nos sites, nas rádios, né? Mas tínhamos uma revista para fazer esse tipo de trabalho. Mirelle, né? eu vou pegar emprestado aqui, porque aqui você sabe que para participar tem que ter argumento, né? E o André Marques, que é o titular do horário do programa aqui, ele sempre diz uma coisa que é muito feliz, né? Com esse leque de opções que você tem para se informar, principalmente pela internet, você tem muita notícia à disposição, mas a informação, que é a explicação da notícia, o que aquilo representa, quais são os desdobramentos. Análise, né? A análise pouca gente faz e a população, no fundo, está carente disso. Exato. A população, em geral, não gosta de política, né? Não gosta de falar de política, pelo menos, né? Adora. A gente ou está... Não gosta, não adora. Vamos trocar, então. Está, pelo menos, assim, decepcionado, como todos nós estamos. Vamos falar nesse sentido. Gosta de falar, mas tá achando um assunto, assim, meio complicado, né? Porque está realmente muito decepcionado com a política. O papel do jornalismo político, né, e também da revista tenta fazer esse papel, é trazer essas discussões, né, Marcelo, para a população, né, e também ajudar a melhorar o debate, né? O debate está muito raso, né? Olha, e uma coisa interessante, aqui na contracapa da revista tem uma campanha, ajude a resgatar a memória do Clube de Repórteres Políticos, né? Quem tiver algum material sobre o que o clube fez antigo pode entrar em contato. E a revista é essa aqui, você que se interessar, nós temos a honra aqui de, no Jornal Argumentos, estar fazendo o pré-lançamento da revista que vai estar semana que vem nas bancas. Em Pauta, uma boa opção, uma boa leitura. Eu folhei aqui, eu gosto muito desse material, já estou levando a minha. Dá licença, vou para casa. Vamos voltar à nossa pauta aqui, Mirelle.
A Copa, você está de vermelho, Mirelle. de Quando é que você vai vermelho. botar o verde e amarelo? Não, mas eu achava que você gostava de vermelho, Marcelo. Você, vilanovense. Vamos pular essa parte, por favor. Não Eu vamos, vim em sua homenagem. não vamos pisar nas feridas, isso é totalmente desnecessário. Quando é que você vai botar o verde e amarelo? Você gosta de futebol, gosta da Copa? Olha, Marcelo, eu particularmente não acompanho muito futebol, mas eu não tenho nenhum time assim que eu torça, mas na Copa a gente acaba torcendo, Você né? sabe que a bola é redonda. Eu sei que a bola é redonda, que tem um gol e que tem 11 caras, cada um do lado, isso eu sei, né? Jogando. Mas a questão da Copa, a Copa é a primeira vez que eu vejo essa Copa politizada desse jeito, né? Tá bem, a discussão tá muito forte em cima dessa Copa do Mundo, porque ela vem num momento do Brasil que o Brasil está em evolução, né? Esses grupos mais radicais que estão promovendo as manifestações, nós da imprensa erramos que as manifestações não são contra a Copa, mas contra os gastos da Copa, o que está em torno da Copa. Mas aí o mote dessa campanha é: não vai ter Copa. É uma ideia que estava sendo trabalhada. Vai ter Copa ou não vai? Olha, eu acho que vai ter uma Copa muito tumultuada, Marcelo. Eu acho que as manifestações que já estão começando a ficar mais radicalizadas, elas vão, infelizmente, cada vez mais ficar mais fortes, atrair mais gente. Infelizmente, esses vândalos que se infiltram também vão trazer mais problemas, mas isso é por conta, como você observou, dessa revolta geral que as pessoas estão, né? As pessoas redescobriram a voz das ruas, né? Estão de novo achando esse caminho de protesto, né? E acaba funcionando, né? Mas aquele negócio também, invasão de terra é crime, não é? Não, tem os exageros. Mas aí quando é o MST, não, aí é movimento social. É verdade. Aí se alguém for processado por invasão de terra, não, e está criminalizando o movimento social, e não pode. Então, o poder público brasileiro foi muito tolerante, muito leniente com esses movimentos sociais. E agora, me parece que exagera na dose. Eu estou vendo aqui, hoje, em função daquela confusão no Rio, o ministro da Justiça saiu com essa aqui, dizendo que o turista deve ficar tranquilo no Brasil. Ele teve que falar isso. Não deve ter medo de vir ao Brasil. Aí eu vejo aqui a presidente Dilma ontem, no encontro com empresários, garantiu: não vai ter baderna na Copa. Pertinho dali, deu até flechada em policial na confusão que teve em Brasília. Uma flechada na perna. Esse povo não está muito distante do povo, não? Eu acho que é uma estratégia até de marketing, né? Porque, por exemplo, o ministro falando isso, ele rebate. Sabia que os países aí estão espalhando manuais de como vir sobreviver no Brasil durante a Copa. O mais vergonhoso, né, para utilizar a linguagem do Ronaldo, foi do país, né? Eu não sei se foi dos Estados Unidos ou da França, dizendo que ensinando o cara a andar com uns duzentinhos no bolso que é para entregar pro ladrão, para evitar mau problema. Que coisa, né? Poxa, então, você vê viramos todos ladrões, é isso? Exato, é ofensivo, né? É ofensivo para o povo brasileiro, que é um povo trabalhador, né? Que gosta do futebol e que, no fundo, queria fazer uma grande festa do futebol. Mas esse momento tem todas essas facetas, né, Marcelo? Você vê o ministro ter que dizer isso. Como é que a presidente Dilma vai assegurar que não vai ter baderna? Ela não pode fazer isso, né? Assegurar que não vai ter baderna, né? Como é que ela vai segurar esse povão todo nas ruas? Não investiu, por exemplo, no mínimo que é ampliar o efetivo da Polícia Federal, equipar esse pessoal. Preparar os profissionais também, aí né? O que acontece? O ônibus da seleção foi cercado no Rio, quando estava indo para Teresópolis, o povo, um grupo de 200 pessoas protestando, mas alguns chegaram perto do ônibus, cercaram, deram tapas nos ônibus. Aí a Dilma fica brava, porque ela quer mudar tudo. Como você vai mudar tudo há 15 dias? Se não fez, o que não foi feito até agora, não vai. A presidente Dilma, ela tem uma grande dificuldade, né, Marcelo? Ela não é uma liderança, né? Ela não tem esse poder de movimentar as massas que o antecessor, o ex-presidente Lula... O eterno presidente. Né? O eterno presidente tem. Então, ela não tem essa liderança natural, né? Então, ela acha que se ela
corresponder tecnicamente às coisas, vai correr. E ela não está, esse viés técnico também não foi correspondido. As obras todas atrasadas, os estádios, os jogos vão começar faltando pedaço para terminar, né? Faltando pedaço do telhado, fazer alguma série de coisas assim. E outra coisa, o brasileiro não sentiu que criou-se muitos empregos para ele por causa da Copa, que foi uma promessa do governo federal. Não, a Copa vai ser bom, vai criar muitos empregos, muita possibilidade de ocupações ainda, coisa. Você sentiu isso? Ninguém está sentindo isso, né? A bobagem, a lição básica de marketing que a gente tem é o seguinte: contra artista você não briga. Esse negócio do Ronaldinho foi colocar... Ronaldinho não, Ronaldão. Ronaldão. Ele é Ronaldão. Ronaldinho quando começou a carreira, agora é meu colega, já foi fenômeno, agora é meu colega gordo. Nossa. O Ronaldo, não, e só nós é que podemos chamar ele de gordo, Mirella, a gente não admite qualquer um chamando ele de gordo, não. Aí o que acontece? Ele fala o óbvio. Lá atrás ele já tinha falado duas bobagens. Primeiro que a Copa é do povo brasileiro. Nunca foi. É da FIFA, né? Sempre foi. Aí depois ele soltou aquela lá que não se faz Copa com hospital. Por isso tinha que construir estádio. E todo mundo achou bom que foram 2 momentos em que ele assumiu a defesa da organização da Copa contra tudo e contra todos. Foi achincalhado por gente na rede social, tudo. Aí quando ele chega agora e fala que está envergonhado com a preparação, a falta dela que o país teve para a Copa, aí vem aquele exército na internet e acaba descobrindo que o Ronaldo é tosco, é gordo, arrumaram o povo ligado a Dilma, agora achou que o Ronaldo é a pior criatura, só descobriu só agora, faltando 15 dias. Né? Agora o que acontece? No dia da abertura da Copa, o Ronaldo vai estar ao lado do Blatter, do mesmo jeito que a Dilma vai estar. Como é que vai ficar? Então, é aquela coisa, né? Então, a gente não pode falar, uma pessoa pública como ele, não pode falar o óbvio, né? Porque o óbvio é o que ele disse, né? Ele está com vergonha, mas a coisa não está tão boa assim, né? Mas o que eu tenho dito é o seguinte: o Ronaldo hoje é empresário. Ele cuida da vida dos jogadores, ele circula no meio do futebol, ele está ouvindo pela experiência que ele tem, pela importância que ele teve no cenário de futebol. Ele sabe o que o Platini pensa, o Platini que deve ser o próximo presidente da FIFA, Michel Platini. Ele sabe o que o Blatter pensa, esse Jerome Walker, que foi quem acompanhou aqui a organização da Copa. Ele deve ter ouvido cobras e lagartos do pessoal da FIFA, e ele agora chega a um ponto que todo mundo estoura, né? Tem uma crítica, a Copa é da FIFA. Sim. Por que a FIFA não faz a maioria dos investimentos ela própria? Por que os governos têm que fazer? Porque ela encontra sempre governos que faz. Pois é, governo subserviente, né? Porque, quer fazer a Copa? Faz, né? E você tocou, banca. O que eu acho nessa história é o seguinte: você tocou num ponto. O governo tinha que assumir a defesa da Copa integralmente, inclusive com o que está gastando. Eu acho que é hipocrisia falar, não tem um centavo de dinheiro público. Aí o dinheiro do BNDES, não, é empréstimo. Pera aí, para. Você vai pegar a dinheirama toda, botar na organização da Copa para receber daqui a 30 anos, sabe-se lá como. Sabe se vai receber também, dó. né? Aí a questão não é essa, não. Tem dinheiro público, sim. Mas Exato. aí faz justamente isso. Gente, o mercado de trabalho é a única coisa que permanece inalterado. Um dos motivos é a Copa, que está garantindo daqui até o seu final 50 mil vagas de emprego. Pois é, mas você está vendo esse exército aí se mobilizando, esse exército de novos trabalhadores? Não, mas isso a gente não vê porque está na cidade sede. A gente não vai ver. Não, mas assim, eu estive no Rio de Janeiro há alguns dias e lá, conversando com pessoas, assim, na rua, as pessoas não estão sentindo essas mudanças, Marcelo. No Rio de Janeiro, que eu estive mais proximamente, não estão sentindo, sabe? Eu não sei como é que está nas outras cidades, mas a gente tem que ver também que é um mercado muito restrito, né? A gente não circula, né? Não estamos. Mas assim, digamos que esteja. Aquele trabalhador normal, aquele que trabalha, recebe no final do mês, paga as contas, às vezes não dá, empurra um pouco para lá, tudo que é o nosso caso, não vê isso. Mas digamos que, tá bom, vamos fazer a concessão que talvez pode estar realmente criando esse exército de trabalhadores aí ocasionais para a Copa.
Mas e as outras promessas? A mobilidade Sim, não, eu e não tal, entro. né? Não, isso aí já foi, e já né? ficou, isso aí, nessa Tá bem aí, claro que não vai acontecer, e não nessa aí eu aconteceu, tô com a né? Joana Avelange, ok? Ela Abriu a soltou, boca aí, né? ela soltou e disse, o que tinha para ser gasto, roubado, já foi. E aí é aquilo que cada um, eu acho que essa é a Copa do jeitinho, é desse jeito aí. É verdade. A partir de agora é do jeito que der. Os estádios estão praticamente prontos. Não dá mais tempo, né? E o Agora, resto é desse jeito aí agora mesmo. a bola tem que rolar, né? Exato. Agora você vê a declaração da Joana, qualquer lugar do mundo já autorizaria uma investigação. O que ela está dizendo? Por que ela falou isso, né? Que roubou, né? Ela que integra o comitê organizador Pois é, ela é uma local, fonte privilegiadíssima, né? colega do Ronaldo, do Ronaldão Exato. no comitê. Exato, falou isso. Acabou. Uma declaração dessa, o que tinha que ser roubado já foi roubado. Então o que foi roubado, né? Vamos deixar isso aliás, claro. o país é feito disso, né, Mirelle? Parece que ninguém tem que dar satisfação de absolutamente nada. Nem as figuras públicas fazem isso, né? Pois é, eu não vi reação nenhuma a essa frase da senhora Joana aí, da senhorita Joana aí, que é de família privilegiada. Ela é a Avelange, né? Avelange. É a Avelange, também parente lá do Ricardo Teixeira, né? Então, quer dizer, é uma pessoa que está por dentro das coisas. Mirelle, brigadão por estar aqui, por ajudar a gente aqui, trazer mais informação, trazer a revista. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, no jornalismo, no clube. E volte sempre. É sempre bom te ver. Olha, é uma maravilha estar aqui com você, porque primeiro você é um grande amigo, eu sou admiradora do seu trabalho há muito tempo, né? Você sabe disso. E eu queria agradecer o espaço, né? Em primeira mão a gente está mostrando essa grande conquista aqui do Clube dos Repórteres Políticos, que é a revista Em Pauta, um projeto, né, que está começando agora, mas vai gerar muitos frutos aí para o nosso clube, né? E agradeço o espaço, agradeço o bom papo e com certeza estou à disposição quando você precisar. Ok, e obrigado a você pela paciência, pela audiência de todos os dias. Amanhã estaremos de volta aqui com mais convidados, com mais assuntos, sempre fazendo aquele Jornal Argumento do jeito que você gosta. Um abraço e até amanhã.